Minha esposa sorriu para o seu chefe e disse que eu só estava naquele jantar pela comida grátis. A mesa inteira riu, aquelas risadas educadas e corporativas que cortam mais fundo do que uma faca. Ela tocou no meu braço com aquela condescendência de quem faz festas ao meu cão, achando que eu era apenas o marido troféu, o homem simples que consertava as torneiras e esperava no carro. Mal sabia ela que, naquele exato momento, o dono do restaurante estava a abrir a garrafa de vinho mais cara da adega, não para o chefe dela, mas para mim. O sorriso dela estava prestes a desaparecer para sempre. A gargalhada ainda ecoava no ar quando a atmosfera mudou. A piada da Sofia sobre a minha suposta inutilidade pairava sobre a mesa como um perfume barato e enjoativo. Eu ouvi o tilintar dos garfos contra a porcelana fina enquanto os colegas dela tentavam disfarçar o constrangimento ou, pior, concordar silenciosamente com ela. Um dos novos estagiários, um rapaz com um fato demasiado brilhante, até tentou trocar um olhar de cumplicidade comigo, como se ser humilhado publicamente fosse um desporto de equipa. Eu deixei a humilhação aterrar. Apenas sorri, o mesmo sorriso de um homem que já tinha ouvido aquele tipo de piada dezenas de vezes, porque, na verdade, eu já a tinha ouvido. Era sempre a mesma boca, o mesmo sorriso perfeito, a mesma palmada paternalista no meu ombro depois. Para Sofia, eu era música de fundo. Agradável, previsível e, acima de tudo, esquecível. O tipo que segurava a mala dela nos retiros da empresa, o homem que a deixava nas galas de caridade e esperava no parque de estacionamento para não atrapalhar as suas oportunidades de networking. Mas naquela noite, num dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, com vista para o Tejo e uma lista de espera de 3 meses, a música de fundo decidiu aumentar o volume. O maitre, um homem chamado Sr. Manuel, aproximou-se da nossa mesa. Cabelo grisalho penteado para trás, linho imaculado, postura de quem serve reis. Eu conheci o Manuel há mais de 12 anos. A mesa inteira parou quando ele ignorou ostensivamente o chefe da Sofia, o homem que estava a pagar a conta corporativa, e se dirigiu diretamente a mim com uma vênia respeitosa. O sotaque dele fez o meu nome soar como algo valioso, algo pesado. Ele informou, com a maior naturalidade do mundo, que a minha mesa habitual no terraço privado estava preparada, caso eu preferisse mais privacidade do que aquele salão barulhento. Podia-se ouvir uma agulha cair no tapete felpudo. O garfo da minha esposa parou a meio caminho da boca. Os olhos dela percorreram a mesa, à procura de outra pessoa, qualquer pessoa, que pudesse explicar o que acabará de acontecer. A minha mesa habitual? A pergunta formou-se nos olhos dela, mas a voz falhou. Ela tentou manter a postura casual, mas a sua confiança era frágil como um copo de cristal com uma fenda que ninguém notou até estilhaçar na mão de alguém. Eu inclinei a cabeça ligeiramente, sem dizer uma palavra, fiz um gesto discreto para que o Manuel aguardasse. Ele assentiu e recuou, deixando para trás um silêncio atordoado e o cheiro subtil de trufas brancas. Foi aí que as perguntas começaram a surgir nos olhares deles. Não da Sofia, claro. Ela estava demasiado ocupada a piscar os olhos, como alguém que levou uma bofetada sem que ninguém lhe tivesse tocado na pele. A reação veio do novo chefe dela, o diretor executivo que tinha acabado de chegar do porto, um homem com dentes perfeitos e um relógio de luxo que ele verificava a cada 5 minutos. Ele olhou para mim, semicerrando os olhos, como se estivesse a tentar resolver uma equação complexa. Ele perguntou, devagar, se eu era o mesmo Tiago que tinha reestruturado o grupo imobiliário na Baixa Pombalina depois dos incêndios de 2020. A pergunta pairou no ar. Eu bebi um gole do meu vinho tinto antes de responder apenas com um olhar. Não precisava de falar. A minha postura dizia tudo. Eu era um investidor inicial, aquele que ajudou durante uma fase difícil, aquele que manteve as luzes acesas quando os antigos sócios queriam liquidar tudo. A mão da Sofia parou completamente. O sorriso dela congelou, mas os olhos começaram a gritar antes da boca. Ela sempre pensou que o meu trabalho envolvia pequenas renovações domésticas, coisas sem importância. Ela nunca perguntou por que razão eu insistia em pagar certas contas em dinheiro, ou por que certos nomes importantes de Portugal apareciam nas minhas conversas telefônicas com um peso silencioso. Para ela, eu era o marido doméstico, não um jogador no tabuleiro dela. Mas o chefe dela sabia.
A cor tinha drenado do rosto dele. O chefe percebeu imediatamente o erro colossal que tinha cometido ao ignorar-me durante a primeira hora do jantar. Ele tentou recuar, mudar o tom, tornar-se menos polido e mais humano. Perguntou se tinha sido eu a trazer os arquitetos premiados para o projeto do Chiado. A Sofia tentou intervir, a voz aguda e forçada, perguntando por que motivo eu nunca lhe tinha contado nada daquilo. Eu apenas encolhi os ombros. Ela sempre disse que não queria ouvir falar dos meus biscates, que a aborreciam. A palavra biscates agora soava ridícula naquela mesa de mogno maciço. E, como se fosse um relógio suíço, o Sr. Manuel regressou. Não com os pratos principais que todos tinham pedido, mas com algo que não estava no menu. Ele colocou à minha frente um prato de robalo selvagem com crosta de sal e ervas raras. Disse que era o especial do chefe e que ele sabia que eu preferiria aquilo. Um colega da Sofia sussurrou que pensava que aquele prato tinha sido descontinuado no ano passado. Outro murmurou que aquele prato custava mais do que o bônus mensal deles. Eu não precisei de responder. Apenas cortei o peixe devagar, com precisão cirúrgica. O chefe da Sofia observava-me. A gerente júnior observava a Sofia. E a minha esposa, a minha ambiciosa e cuidadosamente curada esposa, tentou reentrar na conversa perguntando a alguém sobre as despesas trimestrais de publicidade, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de perder o controle de toda a narrativa da sua vida. Não funcionou. Eles viam-na de forma diferente agora. Viam-me a mim e perguntavam se o que mais não lhes tinha sido contado. O silêncio não se quebrou, ele engrossou, tornou-se viscoso. Ninguém olhava mais para ela com admiração. Todos aqueles meses que ela passou a curar a sua imagem, os blazers elegantes, o andar poderoso, as referências subtis a gerir tudo sozinha em casa, tudo isso começou a parecer teatro barato. O chefe dela, o mesmo que minutos antes tinha feito um brinde sobre liderança verdadeira, agora olhava alternadamente entre mim e ela, como se tivesse acabado de receber um ficheiro confidencial que ninguém lhe disse que existia. Mas o verdadeiro golpe veio com a sobremesa. O chefe inclinou-se na minha direção e disse que o irmão dele tinha tentado entrar no conselho de administração da fundação que restaurou o convento, mas que lhe disseram que o círculo fundador estava fechado a 7 chaves. Ele olhou para mim com uma nova reverência e perguntou se eu fazia parte desse círculo. Eu apenas assenti uma vez. A Sofia empalideceu. Na mente dela, ela estava a fazer as contas, a tentar voltar atrás no tempo, a recordar quantas conversas ignorou, quantos comentários casuais meus ela descartou como se fossem apenas sonhos de um homem simples. Ela nunca perguntou por que razão o meu nome estava em certos relatórios que ela nem se dignava a ler. Eu era o cenário da vida dela, não o protagonista. Mas naquela noite, o cenário ganhou vida e engoliu a peça inteira. E o pior de tudo não foi a revelação do meu sucesso. Foi o momento em que o telemóvel dela vibrou na mesa, iluminando-se com uma mensagem. O nome no ecrã não era de um cliente. Era do Bruno. O colega que estava sentado do outro lado da mesa, o mesmo que tinha rido mais alto da piada dela sobre mim. O olhar de pânico que ela lançou ao telemóvel e depois a mim confirmou tudo o que eu suspeitava há meses. A noite estava apenas a começar, e a queda dela seria longa. A viagem de regresso à casa foi um exercício de controle absoluto. O silêncio dentro do carro era tão espesso que quase se podia tocar, apenas quebrado pelo som abafado dos pneus na calçada de Lisboa e pela respiração irregular da Sofia. Ela olhava fixamente para a janela, vendo as luzes da cidade passarem, mas eu sabia que a mente dela não estava na paisagem. Ela estava a reescrever a história na sua cabeça, a procurar um ângulo onde ela fosse a vítima e eu o vilão calculista que a tinha emboscado num jantar de negócios. O que ela não sabia era que a minha emboscada tinha começado meses antes, não naquele restaurante, mas no momento em que ela decidiu mudar o escritório da sua equipa para um edifício renovado nas Avenidas Novas. Ela sempre se gabou daquele negócio, de como tinha conseguido um contrato de arrendamento incrível numa localização premium para sua equipa de marketing. Chamava-lhe sorte ou competência negocial. Eu chamava-lhe supervisão de ativos, porque aquele edifício pertencia a uma das minhas holdings imobiliárias.
Ela nunca se deu ao trabalho de verificar quem eram os sócios maioritários da empresa de gestão predial. Para ela, os detalhes administrativos eram aborrecidos, indignos da sua visão criativa. Essa arrogância foi a sua ruína. Quando ela assinou o contrato, não sabia que estava a entrar na boca do lobo, um lobo que ela pensava ser apenas um cão doméstico inofensivo. As câmaras de segurança daquele edifício não eram segredo, mas eram discretas, instaladas originalmente para fins de seguro e segurança corporativa. No entanto, tornaram-se a janela para minha própria destruição. Lembrei-me da primeira vez que acedi ao servidor, movido por uma suspeita que começou com o cheiro de um perfume masculino desconhecido no casaco dela e com as chamadas noturnas que ela atendia noutra divisão. O que encontrei nas gravações não foi um crime passional desleixado, mas uma rotina doméstica alternativa que me gelou o sangue. Havia dezenas de ficheiros. As imagens a preto e branco, com a data e hora no canto superior direito, contavam uma história que palavras nunca poderiam negar. Vi entrar no elevador com o Bruno, o mesmo homem que se sentara à minha frente no jantar, o homem que riu das piadas dela sobre a minha mediocridade. Nas gravações, a postura dela era diferente. Não havia rigidez corporativa ou desdém que ela reservava para mim. Havia suavidade. Vi a mão dele pousar na curva das costas dela enquanto esperavam pelo elevador, um gesto de posse casual que ela aceitava e correspondia inclinando-se na direção dele. Vi-os saírem juntos às 11 da noite, rindo de algo íntimo, com os corpos perigosamente próximos no corredor vazio. Não era apenas sexo, era cumplicidade. Eles partilhavam uma intimidade emocional naquele corredor de escritório que ela me tinha negado durante anos. Enquanto conduzia, a imagem de um vídeo específico queimava na minha mente, o Bruno ajeitara uma madeixa de cabelo dela atrás da orelha, e o sorriso dela, aquele sorriso genuíno e brilhante que eu não via dirigido a mim desde a nossa lua de mel. Eu tinha guardado tudo. Cada toque, cada saída tardia, cada prova digital da sua traição estava arquivada numa pasta encriptada no meu servidor privado, uma coleção de evidências que crescia enquanto ela dormia ao meu lado, fingindo ser a esposa exausta pelo trabalho. Quando finalmente entramos em casa, a explosão que eu esperava aconteceu. Ela não tirou o casaco, não se sentou. Começou a andar de um lado para o outro na sala de estar, atirando a mala para o sofá com uma violência teatral. A estratégia dela era previsível, ataque preventivo. Em vez de pedir desculpa ou explicar a humilhação no restaurante, ela virou o tabuleiro contra mim. Acusou-me de desonestidade financeira, de esconder a minha verdadeira vida, de a fazer passar por tola em frente aos colegas e superiores. Gritou que o meu silêncio sobre os meus investimentos era uma forma de manipulação, uma mentira por omissão que destruía a confiança do casamento. A ironia das palavras dela era quase palpável. Ela falava de confiança e transparência enquanto o telemóvel no bolso dela provavelmente vibrava com mensagens de pânico do amante. Ela tentava pintar-me como um estranho, um homem que a enganou ao não revelar a sua fortuna e influência, como se o facto de eu ter sucesso fosse uma ofensa pessoal contra a carreira dela. Ela estava desesperada para encontrar uma falha moral em mim que fosse grande o suficiente para ofuscar a dela. Eu não respondi aos gritos. Não me defendi das acusações de infidelidade financeira. Caminhei calmamente até ao bar da sala e servi um copo de uísque, o mesmo rótulo raro que ela nunca tinha notado que eu colecionava. O som do gelo a bater no vidro foi a única resposta que lhe dei durante largos minutos. Enquanto ela continuava sua tirada sobre como se sentia cega e traída pelo meu segredo, eu observei-a com a frieza de um juiz que já tem o veredicto escrito. Ela achava que a batalha era sobre quem ganhava mais ou quem tinha mais prestígio. Ela não percebia que a guerra já tinha acabado e que ela estava apenas a lutar contra fantasmas. Eu tinha as chaves do escritório, as gravações e agora, a atenção total dela. A manipulação dela escorria por ela como água em pedra, eu já não era permeável às suas lágrimas de crocodilo. A noite estava longe de acabar, e eu tinha um plano para cada mentira que ela tentasse contar. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um exercício excruciante de guerra fria doméstica. A Sofia optou por uma estratégia de normalização agressiva, vestindo a sua armadura de executiva antes mesmo de sair do quarto, tratando-me com uma polidez gélida que gritava: isto é apenas um negócio.
Ela acreditava piamente que o meu silêncio era submissão, que eu tinha aceitado a sua narrativa distorcida de que a culpa era minha por não ter sido transparente sobre o meu sucesso. Ela não percebia que o silêncio não era um recuo, era a calma antes da tempestade, o momento em que o mar recua antes de o tsunami rebentar. No escritório, contudo, as fundações do seu império de vidro começaram a estalar. A notícia do jantar tinha se espalhado, não como um escândalo conjugal, mas como algo muito mais letal no mundo corporativo: incompetência de percepção. Um dos maiores clientes da agência, uma marca de luxo que valorizava a discrição e a solidez familiar, cancelou uma reunião crucial sem explicações, deixando apenas um recado vago sobre reavaliar o alinhamento de valores. O chefe dela, o mesmo homem que dias antes a elogiava, convocou-a para uma reunião à porta fechada. Ele não precisou de gritar. Apenas sugeriu, com aquela voz burocrática e letal, que talvez fosse melhor pausar a promoção dela para diretora executiva até que a poeira doméstica assentasse. Desesperada para recuperar o controle da narrativa, a Sofia concebeu um plano. Chegou a casa numa terça-feira à noite, com um tom de voz que tentava ser conciliador, mas que eu reconhecia como puramente transacional. Ela propôs um jantar de reconciliação e negócios. A ideia dela era brilhante na sua audácia: organizar um evento exclusivo num dos meus hotéis boutique, o Palácio das Janelas Verdes, para os investidores e para a equipa dela. O objetivo era duplo: mostrar que o nosso casamento estava sólido, uma parceria de poder, como ela lhe chamou, e provar ao chefe dela que ela tinha acesso direto e privilegiado ao meu mundo, transformando o que tinha sido um embaraço numa vantagem competitiva. Ela queria usar-me, mais uma vez, como um degrau para sua ascensão, sem saber que estava a pedir-me para construir a forca onde ela seria executada. Eu aceitei. Não com entusiasmo, mas com a placidez de quem assina um contrato inevitável. Preparei tudo com um detalhe maníaco. Reservei o Salão dos Espelhos, uma sala privada com vista para o Tejo, adornada com talha dourada e tecnologia de ponta discretamente embutida nas paredes. A lista de convidados incluía o chefe dela, os principais clientes que ela precisava de impressionar e, claro, o Bruno. A presença dele era essencial para a simetria poética do que estava por vir. A noite do evento chegou com uma eletricidade palpável no ar. A Sofia estava radiante, uma visão de confiança fabricada num vestido de seda esmeralda, movendo-se pela sala como se fosse a proprietária de tudo aquilo. Ela apresentava-me aos convidados não como marido, mas como o meu parceiro Tiago, enfatizando a palavra com uma possessividade que me dava náuseas. O Bruno, por sua vez, exibia aquela arrogância casual de quem acha que é o homem mais esperto da sala. Ele apertou-me a mão com firmeza excessiva, sorrindo aquele sorriso de predador saciado, e eu retribuí com a hospitalidade de um cangalheiro a receber um novo cliente. O jantar correu com a precisão de um relógio suíço. Os vinhos eram raros, a comida impecável, e a conversa fluía exatamente como a Sofia tinha planeado. Ela estava no seu elemento, rindo alto das piadas do chefe, tocando acidentalmente no braço do Bruno sempre que a atenção da sala se desviava, e lançando-me olhares de aprovação como se eu fosse um cão amestrado que finalmente aprendeu o truque novo. Ela sentia-se invencível, a rainha do tabuleiro, recuperando o seu território perdido com cada brinde. Quando chegou a hora da sobremesa, eu levantei-me. A sala calou-se, esperando um brinde ou um discurso de boas-vindas. A Sofia sorriu para mim, encorajadora, os olhos brilhando com a antecipação da vitória final. Eu caminhei até ao pódio onde o sistema de projeção estava montado. Disse apenas que, para celebrar a transparência e a verdade nos negócios, tinha preparado uma pequena apresentação visual sobre a infraestrutura oculta que sustenta o sucesso. As luzes diminuíram suavemente. A Sofia ajustou a postura, pronta para ver gráficos de crescimento ou imagens dos meus empreendimentos imobiliários que validariam o seu estatuto. O ecrã gigante desceu. O projetor ganhou vida. Mas não apareceram gráficos. A imagem era granulada, a preto e branco, com a data e hora bem visíveis no canto superior, 23h14 de uma quinta-feira recente. O silêncio na sala transformou-se de respeitoso em sepulcral. No ecrã, o corredor do escritório dela apareceu nitidamente. Duas figuras entraram no enquadramento. A Sofia e o Bruno. Não havia som,
mas a linguagem corporal era ensurdecedora. Viu-se a mão dele a deslizar pelas costas dela, a forma como ela se encostou à parede, rindo, e depois o beijo. Não um beijo de saudação, mas algo sôfrego, demorado, carregado de uma intimidade que não deixava margem para dúvidas. O vídeo cortou para outro dia. E outro. Uma montagem clínica e brutal de traição, projetada em alta definição para a plateia que ela mais desejava impressionar. Na mesa, o tempo parou. O garfo de sobremesa do chefe dela ficou suspenso no ar. O Bruno empalideceu de uma forma que o fez parecer subitamente doente e muito jovem. E a Sofia parecia ter sido atingida por um raio. O sorriso dela não desapareceu simplesmente, ele desintegrou-se, dando lugar a uma máscara de horror absoluto. Ela olhou para o ecrã, depois para os colegas petrificados, e finalmente para mim. Eu não sorri. Não demonstrei triunfo. Apenas a encarei com a serenidade absoluta de quem acabou de acender a luz num quarto cheio de baratas. Ninguém se mexeu. O som do projetor a zumbir era a única coisa que se ouvia naquele salão luxuoso, agora transformado num tribunal silencioso. Ela tentou falar, tentou levantar-se, mas as pernas falharam-lhe. A narrativa de uma mulher de sucesso com um marido perfeito e a vida controlada não tinha apenas sofrido uma fenda, tinha sido atomizada. Ali, sob a luz fria da projeção, ela não era a executiva poderosa. Era apenas uma mentirosa exposta, e todos na sala, o chefe, os clientes, o amante e o marido, sabiam exatamente quem ela era. O espetáculo tinha terminado, mas a queda estava apenas a começar. Eu não fiquei para ver as luzes acenderem-se novamente no salão dos espelhos. Saí da sala com a calma de quem termina um livro longo e aborrecido, deixando para trás o caos silencioso que tinha orquestrado. Não houve gritos, nem pratos partidos, apenas o peso esmagador da verdade a aterrar sobre os ombros da Sofia. Enquanto o motor do carro roncava suavemente pela calçada da Estrela, senti uma estranha leveza, não de alegria, mas de dever cumprido. Eu tinha removido a cortina, e agora o público estava a ver o palco vazio e sujo que ela tanto tentará esconder. Dormi profundamente nessa noite, enquanto o telemóvel dela, deixado na sala de estar, iluminava o escuro intermitentemente com mensagens que ela não tinha coragem de ler. A segunda-feira seguinte trouxe o verdadeiro abate, não com estrondo, mas com o silêncio clínico e letal que caracteriza o mundo corporativo. O escândalo não se chamou traição ou caso amoroso, nos corredores da agência e nas salas de reuniões, ganhou um nome muito mais asséptico e devastador, risco reputacional. Às 9h07 da manhã, o cliente de luxo, aquele que tínhamos jantado na semana anterior e que presenciara o vídeo, ligou para a agência. Não falou com a Sofia. Deixou apenas uma mensagem curta e estéril na caixa de correio da direção, informando que estavam a reconsiderar a parceria devido a dúvidas sobre a cultura interna e a estabilidade da liderança. Foi o primeiro dominó a cair. A notícia demorou menos de uma hora a subir a hierarquia e a aterrar, pesada como chumbo, na secretária dela. A assistente da Sofia, que antes a seguia com uma devoção quase religiosa, agora evitava o contato visual, tratando-a com a polidez distante que se reserva aos doentes terminais. Os e-mails deixaram de chegar com a urgência habitual. As pessoas deixaram de acopiar em discussões estratégicas. O isolamento não veio como uma onda, mas como uma névoa densa que a envolveu, tornando-a invisível no reino onde ela costumava ser rainha. Por volta das 11, ela foi chamada ao gabinete do diretor. A porta fechou-se. Ele não gritou. O mundo corporativo não grita quando decide eliminar alguém, ele apenas ajusta as folhas de cálculo. Ele explicou-lhe, com a frieza de um cirurgião, que no mundo deles a percepção é a realidade. Disse-lhe que, quando a própria equipe e os clientes começam a questionar o discernimento dela na vida pessoal, inevitavelmente começam a questionar o seu discernimento profissional. A promoção para diretora executiva, aquela que ela já tinha celebrado prematuramente na sua cabeça e nas conversas com o Bruno, evaporou-se. Foi pausada indefinidamente para permitir que a poeira assente, uma frase que, traduzida do dialeto corporativo, significa que a carreira dela ali tinha acabado, restando-lhe apenas o tempo de cumprir o aviso prévio ou demitir-se. Quanto ao Bruno, o destino foi ainda mais rápido e menos cerimonioso.
Não houve festa de despedida, nem e-mail de agradecimento no briefing matinal. Ele recebeu uma notificação dos recursos humanos informando da sua transferência imediata para uma divisão regional no interior, longe dos holofotes e das contas importantes de Lisboa. Ele desapareceu antes da hora de almoço, com os seus pertences numa caixa de cartão, transformado num fantasma que ninguém queria mencionar. A Sofia não o contactou. Ela sabia, e ele sabia, que a grande paixão deles não sobreviveria sem o oxigênio do sucesso e do segredo. Nessa noite, a Sofia chegou à casa diferente. Não trazia a raiva incandescente da semana anterior, nem a arrogância blindada do jantar. Ela entrou como se a gravidade tivesse aumentado, arrastando os pés, e deixou cair a mala no banco da entrada com um baque surdo. Ficou ali parada, a olhar para o bengaleiro como se este contivesse as respostas para o enigma da sua vida desfeita. Eu observei-a da cozinha, bebendo meu café, sentindo a distância oceânica que agora nos separava na mesma sala. Finalmente, ela quebrou o silêncio com um sussurro rouco, dizendo que tinha construído tudo aquilo com as próprias mãos e que eu tinha destruído seu trabalho por vingança. Virei-me devagar. A acusação dela era previsível, a última tentativa de se pintar como a vítima da história. Respondi-lhe calmamente que os castelos de vidro parecem magníficos até a luz lhes bater no ângulo errado. Ela perguntou se eu estava a gostar daquilo, se me dava prazer vê-la desmoronar, com os olhos vermelhos e selvagens de quem vê o chão a desaparecer. Eu disse-lhe que ela estava enganada sobre o meu papel. Ela sempre pensou que eu era um espectador na plateia da vida dela, alguém que pagava o bilhete para ver brilhar. Mas a verdade era que eu tinha um lugar muito melhor do que ela imaginava, eu era o proprietário do teatro. Ela riu-se, um som seco e sem humor, acusando-me de ser o vilão. Corrigi-a suavemente. Disse-lhe que não era o vilão, apenas o homem que ela se esqueceu que estava a segurar a câmara. Ela sentou-se no sofá, esfregando as têmporas como se a dor de cabeça fosse algo físico e não existencial. A realidade estava finalmente a infiltrar-se através das fendas da sua negação. Ela estava a aprender uma lição brutal que eu já conhecia há anos. Quando a tua imagem é tudo o que tens, as rachaduras não começam quando algo se parte. Começam quando as pessoas deixam de olhar para ti da mesma maneira. O respeito que ela tanto cobiçava não tinha sido roubado por mim, tinha sido desperdiçado por ela, gole a gole, mentira a mentira, naquela sala de reuniões e naquele corredor de escritório. A casa estava imersa num silêncio pesado, sem música, sem televisão, apenas o zumbido dos aparelhos e a respiração dela. Ela não tentou usar o sarcasmo habitual ou as justificações manipuladoras. Pela primeira vez em anos, ela estava despida de artifícios. Murmurou, quase para si mesma, que nunca teve a intenção de me humilhar. Eu olhei para o nada, sentindo a vacuidade daquela afirmação. Respondi que a intenção era irrelevante, porque o resultado tinha sido a humilhação deliberada. Ela tentou argumentar que tinha perdido o rumo, que a ambição a tinha cegado, que me tinha usado como degrau para subir mais alto sem perceber que estava a pisar em quem a segurava. Foi nesse momento que ela tentou a cartada final, aquela que ela guardava para emergências absolutas. Estendeu a mão trêmula, tocou na minha e disse que podíamos arranjar as coisas, que podíamos fazer terapia, viajar, recomeçar longe dali. A voz dela carregava um desespero cru, o medo real de perder a rede de segurança que eu sempre tinha sido. Mas ao olhar para ela, para a mulher que riu da minha suposta irrelevância dias antes, percebi que algo fundamental tinha morrido. Não era ódio o que eu sentia. Era algo pior. Era a ausência total de crença. A crença silenciosa de que ela me via, me respeitava e me valorizava além da minha utilidade tinha desaparecido. E sem isso, não havia nada para arranjar. Eu afastei a minha mão da dela, não com raiva, mas com a finalidade de quem fecha uma porta para sempre. O tempo das negociações tinha acabado, agora restava apenas a sentença. A súplica dela por uma segunda oportunidade morreu na garganta quando revelei a verdade final. O divórcio não era uma ameaça futura, era um facto consumado. Eu tinha dado entrada nos papéis 2 semanas antes daquele jantar desastroso, silenciosamente, sem conferências de imprensa ou dramas, tal como ela tinha conduzido nosso casamento para o abismo. Ela ficou paralisada no sofá,
Percebendo finalmente que eu não tinha saído de casa apenas naquela noite, eu tinha saído da vida dela há muito tempo, enquanto ela estava demasiado ocupada a admirar o seu próprio reflexo. Deixei-a ali, uma rainha sem súbditos, a tentar encontrar o caminho de volta para um homem que já não existia. O epílogo desenrolou-se numa quarta-feira chuvosa, no mesmo restaurante onde tudo começara. Eu estava no meu lugar habitual no mezanino, discutindo novos projetos com o Manuel, quando ela entrou. Mantinha a postura rígida, a armadura de blazer impecável, esperando que o mundo se curvasse perante ela como antigamente. Mas a hierarquia tinha mudado. O recepcionista, seguindo as novas dinâmicas invisíveis, não a conduziu à mesa privada nem ao meu lado. Em vez disso, sentou-a numa mesa pequena perto da porta da cozinha, exposta ao barulho e longe da vista privilegiada. Lá de cima, protegido pelo vidro e pela sombra, eu observei-a com clareza absoluta. Ela folheava o menu sem ler, os olhos a varrerem a sala à procura de uma âncora, de alguém que a reconhecesse. Quando finalmente olhou para cima e os nossos olhares se cruzaram através do mezanino, ela parou. Vi os ombros dela endireitarem-se ligeiramente, uma expectativa frágil de que eu a chamasse, de que a convidasse para subir e a salvasse daquela mediocridade pública. Eu não acenei. Não sorri. Apenas levantei o meu copo de vinho num brinde lento e silencioso. Ela baixou a cabeça, derrotada, aceitando a ironia cruel do momento. Ela passara anos a olhar para mim de cima, tratando-me como uma nota de rodapé confortável na sua biografia de sucesso. Agora, ela jantava sozinha nas sombras, literalmente abaixo de mim, enquanto eu a observava do topo, o arquiteto daquele palco, finalmente livre para escrever a minha própria história sem ela.